Chegou a hora de conhecermos a Arquidiocese de Fortaleza. Vocês sabiam que a Arquidiocese possui 9 regiões? Entre praias, sertão, serra, a Arquidiocese está em cada pedacinho desse Ceará. A Arquidiocese de Fortaleza é como o coração da Igreja Católica da capital cearense, contando com 296 padres diocesanos e a colaboração de mais de 136 sacerdotes de congregações religiosas. E nela conseguimos encontrar vários setores que ajudam nesse trabalho de evangelização, como a Cúria. A Cúria Arquidiocesana é o centro de serviço, organização e comunhão de nossa igreja particular. Nela atuam diversos setores que apoiam a vida administrativa e pastoral da Arquidiocese: o Tribunal Eclesiástico, o Economato, a Chancelaria, o Arquivo e outras áreas que, em comunhão com o arcebispo, trabalham para que a missão evangelizadora alcance todas as comunidades com ordem, justiça e transparência. A Cúria Metropolitana de Fortaleza funciona como que a sede administrativa da Arquidiocese. A Cúria Metropolitana de Fortaleza está dividida em vários setores. Cada setor oferece um serviço diferente ao povo de Deus que pertence a essa arquidiocese. Na Cúria Metropolitana temos o Tribunal Eclesiástico, temos o Centro de Pastoral, temos a Chancelaria, temos o Economato e outros setores, outros serviços. Eu, por exemplo, sou responsável pelo Economato da Arquidiocese de Fortaleza, o qual abrange o financeiro, contábil, patrimônio e outras áreas da administração. Ela cuida de centenas de paróquias, pastorais, movimentos e ações sociais. Uma presença feliz e crescente da vida religiosa, que ainda conta com mais de 30 casas do ramo masculino e mais de 70 do ramo feminino. Aqueles jovens que, aspirando ao sacerdócio, participam primeiramente, tendo se preparado pelos encontros vocacionais de nossa arquidiocese, primeiramente ingressam no seminário menor, que é o propedêutico. Lá passam um ano de suas vidas e depois eles ingressam no seminário maior, que é justamente este seminário arquidiocesano São José. E hoje nós temos a graça de ter 65 seminaristas aqui no seminário maior, sendo 29 da etapa do discipulado e 36 da etapa da configuração. A Arquidiocese vive a caridade como o rosto visível do Evangelho, através de seus organismos e pastoral. Como exemplo, o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, que atua como organismo da Igreja Católica local, apoiando a luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus direitos, pela preservação de suas culturas e pelo fortalecimento de suas organizações. Também temos a Pastoral Carcerária, que é a presença da igreja onde muitos veem apenas culpa. A Arquidiocese leva misericórdia, escutando suas dores e mostra que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. A Arquidiocese de Fortaleza, juntamente com as outras 8 dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 1, deseja ser, como as nossas co-irmãs, o coração de Deus a evangelizar todo o povo do Ceará. Nós desejamos cumprir aqui o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: "Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho." A Arquidiocese de Fortaleza foi criada em 10 de novembro de 1915 e abrange 31 municípios, representando 16,76% do território do estado do Ceará.
Agora chegou a hora de darmos uma voltinha por alguns desses territórios e conhecermos suas dificuldades, trabalhos e vitórias. Como, por exemplo, os desafios da paróquia Santa Luzia Meireles, na região São José, para fazer com que a evangelização continue firme em um lugar onde a cidade não para de crescer, principalmente para cima. A questão imobiliária é uma questão que é recorrente, mas é uma questão presente, porque mais e mais crescem prédios e mais prédios, apartamentos e apartamentos não sucumbindo uns aos outros. E, evidentemente, as casas já onde existiam, elas vão dando seu espaço, ou cedendo seu espaço, exatamente por essa dinâmica que nos é presente. Então, isso com certeza gera uma certa dificuldade, porque tem que se evangelizar também nesse campo, seja onde tem capelas ou onde não existe capelas. Mas, entre desafios e conquistas, temos vários outros cenários. E mais um deles fica na Barra do Ceará, na região episcopal Nossa Senhora da Assunção, na Igreja São Pedro, onde encontramos o Frei Alexandre. E Frei, fala pra gente da grandiosidade dos trabalhos que acontecem aqui na comunidade. Bom, há 5 anos nós estamos aqui na paróquia São Pedro, os agostinianos da Ordem de Santo Agostinho, e é muito bonito a devoção popular. Ceará, Fortaleza e principalmente aqui na Barra, um povo muito devoto, um povo muito engajado, as lideranças são muito fortes. Temos 7 comunidades que trabalham, que se dedicam, que vivem a sua fé diante desse contexto que nós temos aqui na Barra, que é um contexto de violência, periferia, mas ao mesmo tempo um povo muito dedicado, muito devoto. E sem dizer das belezas que nós temos aqui na Barra do Ceará. Então a paróquia desfruta dessa possibilidade da Vila do Mar, da praia, dos pescadores, desse povo que trabalha, esse povo bonito. Povo bonito não só por fora, mas por dentro também. Com a ajuda da comunidade, a Arquidiocese de Fortaleza mantém vários projetos sociais que fazem a diferença na vida de muitas famílias. E se tratando de projetos sociais, agora nós estamos aqui no bairro Moura Brasil para conhecermos o projeto Caritas. Eu estou aqui com a Rochelle, ela que é assistente social. E Rochelle, fala pra gente, o que é a Caritas? Pronto, a Caritas, ela é um organismo da Igreja Católica, né, ligada à CNBB, e aqui em Fortaleza a gente tem a Caritas Arquidiocesana de Fortaleza. Temos também o secretariado regional, que aí ele representa todo o Ceará. Aqui no Ceará nós somos 8 dioceses, né, só não temos em Quixadá. A Caritas, ela trabalha com projetos sociais, sempre ligado à questão da incidência política, da conquista de direitos, da emancipação das pessoas, da organização dos grupos, né? E um dos projetos que a Caritas assiste é a Associação de Catadores Moura Brasil. Eu estou aqui com a Raquel. E Raquel, há quanto tempo você já faz parte da associação? A associação faz 10 anos já. E como é que funciona? A Associação de Catadores, a gente tem uma diretoria e tem os associados. Associados estamos em 23 catadores, a maioria são mulheres, mães de famílias. E a gente trabalha fazendo a coleta seletiva aqui no bairro, em Fortaleza. A associação existe desde 2000. Ela começou com 9 catadores. Hoje a gente estamos com 23 catadores. A gente vende o material e ele é dividido entre todos os catadores. A gente sobrevive desse dinheiro, desse material que a gente coleta. Todo esse material que a gente coleta, ele vai lá para a rede de catadores e lá ele é revendido. E nessa revenda a gente tira o nosso sustento. E saindo do bairro Moura Brasil e chegando aqui no centro, nós vamos falar agora da Pastoral do Povo da Rua, que é mais um projeto assistido pela Pastoral Social da Arquidiocese de Fortaleza. E dona Deusimar, me explique como é que funciona a Pastoral do Povo da Rua. A Pastoral do Povo da Rua, ela já existe aqui na Arquidiocese há mais de 20 anos, são os 24 anos. E
é uma pastoral que a gente diz assim, uma pastoral que ela é bem viva e ativa. Essa casa é uma casa, a Casa Dom Luciano Mendes, foi cedida para a Arquidiocese, para a Pastoral do Povo da Rua, e nós realizamos o trabalho de acolhimento às pessoas em situação de rua. Esse acolhimento ele acontece 5 dias na semana. São 5 dias na semana que essa casa ela abre. Os atendimentos acontecem sempre das 14 horas às 17 horas. Cada dia nós temos uma dinâmica diferente, uma metodologia diferente. Viram aí? A Arquidiocese não para. É um corpo em constante movimento. E em falar em movimento, vamos falar da ESPAC, a Escola de Pastoral Catequética, que este ano completa 55 anos. A Escola de Pastoral Catequética, a ESPAC, foi fundada em 1970, já um apelo pós-Vaticano II de formar os nossos cristãos leigos e leigas. E a Arquidiocese de Fortaleza, assim como várias dioceses do nosso Brasil e do nosso regional, criou esta escola, que tinha por finalidade primeira formar os nossos leigos e leigas, sobretudo os catequistas, aqueles que não tinham uma formação sólida. E a ESPAC, portanto, ao longo destes anos, se consolidou como uma escola de formação catequética na dimensão bíblica, litúrgica e pastoral, oferecendo cursos nas diversas modalidades para os nossos leigos e leigas. E ao longo desses anos, nós formamos diversos catequistas na nossa arquidiocese e no nosso regional também, porque a escola ela não se limitou apenas à Arquidiocese de Fortaleza, mas também ela avançou dando assessorias em diversas paróquias e nas outras dioceses do nosso regional Nordeste 1. A nossa arquidiocese é grandiosa. E antes de fazermos algumas viagens, deixa eu te perguntar, vocês já sabem o que é o FAMEC? O FAMEC é o Fórum Arquidiocesano dos Movimentos Eclesiais, que tem o objetivo de favorecer, na finalidade de favorecer a comunhão, o entrosamento entre essas diversidades de carismas, que ele é composto por 4 dimensões de organização: associações, novas comunidades, serviços e movimentos. E aproveitando esses movimentos, vamos viajar em média 120 quilômetros para Canidé, que fica na região sertão da Arquidiocese. E quem nos recebeu foi o Frei Gilmar Nascimento, reitor do Santuário de São Francisco, e que nos fala como funciona essa região. A nossa realidade sertão traz presente uma realidade bem desafiadora por conta da seca. Nós bem sabemos que nas comunidades rurais existem muitas pessoas que dependem da agricultura e que muitas vezes por conta da seca não conseguem colher muitos frutos. Mas o interessante é que mesmo diante dos desafios por conta da seca e outras circunstâncias, o nosso povo é um povo de fé, é um povo que demonstra firmeza, porque coloca realmente todo o seu ser em Deus. Por isso é importante lembrar que o nosso povo também é um povo festivo, porque tem a sua fé em Deus. E ainda no sertão, eu estou aqui com a dona Rosiane, ela que é agente de pastoral. E dona Rosiane, fale pra gente como é que funciona o seu trabalho. Pronto, a gente que mora no sertão, nós temos essa ligação paróquia, santuário, região, no caso nós, região São Francisco das Chagas. E é uma alegria a gente falar da evangelização no sertão. Eu faço parte da coordenação atualmente da ação missionária, né, do pilar da missão, e na comunidade coordeno os trabalhos pastorais. E nós aqui da nossa comunidade, nós temos padroeira Santa Isabel da Hungria, trabalhamos por setores, nós temos 6 comunidades, e a gente tenta ao máximo fazer uma comunhão, nunca trabalhar sozinho. E seja qual for a região, sozinho ninguém vai estar, nem no sertão, nem na serra. E agora chegamos em Aratuba, município cearense, e é aqui que fica a região serrana. Eu estou com o padre Claudenir. E padre, explica pra gente como é que funciona a sua realidade.
Sejam bem-vindos à nossa paróquia de Aratuba, de São Francisco de Paulo. A nossa realidade na Serra é uma realidade muito desafiadora, tanto questão climática como também na expansão da nossa paróquia. Há territórios planos, mas também há territórios muito altos, como bananais, como brejos. Mas isso não impede da gente se aproximar ou estreitar os nossos laços como paroquianos. Todas as vezes que nós convocamos os nossos paroquianos para estarem presentes conosco nas nossas atividades, eles não medem esforço para estar aqui com a gente. Uns chegam de pau de arara, outros chegam de ônibus, outros chegam de moto, mas todos procuram participar das nossas atividades. É uma atividade muito bela, porque nas nossas visitas, dos nossos sítios, nas nossas famílias, nós encontramos pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com as suas comunidades, comprometidas com a paróquia. É uma paróquia muito ampla, mas é uma paróquia que, quando nós nos juntamos, conseguimos realizar a vontade de Deus, que é a evangelização, atingir o coração das pessoas. Vocês lembram da dona Rosiane, agente de pastoral da região Sertão? Agora eu estou aqui com a dona Elisângela, ela que é agente de pastoral da região Serrana. E dona Elisângela, explica pra gente como é que funciona o seu trabalho. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nosso trabalho como agente de pastoral é um trabalho gratificante. Por quê? Porque a gente se depara com várias realidades e com esse trabalho a gente vai se aproximando das pessoas, vendo a realidade e tentando ajudá-las da maneira que a gente pode. E pode ter certeza que esse jeito vem mudando a vida de muitos fiéis. E dessa forma, vamos descer a serra e seguir para a região praiana, até a paróquia Nossa Senhora da Saúde, na Caponga, onde vamos nos encontrar com o padre Sidney Mendonça. A evangelização no litoral acaba sendo um pouco diferenciada por causa dessa adequação, sobretudo em relação às pessoas que residem, né, os moradores, que a atividade deles é basicamente a pesca ou então atender o público nas praias, e isso acontece com frequência nos finais de semana. Então há uma adequação de horários e também em receber um fluxo de pessoas diferentes da paróquia. E olha, ao longo do ano, a Arquidiocese de Fortaleza possui várias manifestações. E não é pouco. É um povo inteiro que caminha pela fé, pela esperança, pelo amor. Como exemplo, temos a caminhada penitencial que acontece durante a Quaresma. Milhares de fiéis rumo à catedral, em silêncio e oração. E a caminhada com Maria, realizada em agosto, é pura devoção e alegria. Milhões de pés seguem juntos, um mar de gente nas ruas, entoando cantos, carregando flores, velas e fé. Não podemos esquecer que a Arquidiocese de Fortaleza é uma igreja em missão. Pelo projeto Igrejas Irmãs, estende sua presença até a Amazônia, assumindo 2 paróquias na região da Boca do Acre. É a comunhão que se torna envio, solidariedade que cruza rios e distâncias para anunciar o Evangelho e fortalecer comunidades. Vocês viram como a Arquidiocese de Fortaleza é grandiosa, rica em detalhes, histórias e diversas regiões. E olha, esse é só um pedaço do que ela representa, tá? E é claro que para finalizarmos não poderia ser diferente. Vamos com uma mensagem de Dom Gregório Paixão. Pois bem, conhecemos um pouco da nossa querida e amada Arquidiocese de Fortaleza. E eu não tenho outra coisa para fazer senão agradecer a Deus por tantas dádivas que Ele tem nos dado, mas também agradecer a todos aqueles que conosco evangelizam. Assim, minha palavra de gratidão a Dom José Antônio, nosso bispo emérito, aos padres, aos diáconos, aos seminaristas, aos religiosos e às religiosas, aos consagrados e às consagradas, aos membros das novas comunidades, aos irmãos também que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, serviços e tantos outros movimentos que fazem com que a nossa arquidiocese possa chegar ao coração de
de muitos, mas de muitos irmãos com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos, a nossa gratidão, a nossa alegria. E não esqueçam que nós os amamos de verdade e desejamos que cada vez mais outros irmãos venham se associar à riqueza do Evangelho para conhecer ainda mais o coração daquele que é o Senhor Jesus Cristo, pelo presente que recebemos do Pai do céu e pela força do Espírito Santo, que faz com que a gente chegue aos 4 cantos desta arquidiocese para revelar e para transmitir esse grande tesouro que temos dentro de nós, que de tão grande precisa ser repartido, precisa ser partilhado e precisa ser cada vez mais amado. Que Deus a todos abençoe e aqueles que não nos conhecem, venha participar desse grande tesouro chamado Igreja e dessa grande casa, verdadeira mãe no Ceará, chamada Arquidiocese de Fortaleza.